A paz do Senhor Jesus, hoje eu vim compartilhar mais uma das experiências que eu pude contemplar. E hoje eu vim falar sobre o louvor, a importância de você louvar a Deus. A Bíblia fala que nós temos que louvar ao Senhor todo o tempo. Todo tempo nós temos que louvar a Deus, né? Não só nos momentos de gratidão a Deus, mas também nós temos que louvar todo tempo ao Senhor, porque nós sabemos que somente Ele é merecedor de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação, não é? Então hoje eu vim aqui compartilhar com você o dia que Deus me revelou o poder que o louvor tem. Glória a Deus. Então, já compartilhando com vocês essa experiência, lembro-me que anos atrás, eu mais meu esposo, nós gostávamos de orar junto meia-noite. E esse dia a gente estava na sala e o meu esposo segurou nas minhas mãos e naquele noite a gente começou a orar, né? Meia-noite é um horário muito bom para a gente orar a Deus, falar com Deus. E quando a gente começou a orar naquela noite, eu fechei meus olhos e eu pude contemplar algo no mundo espiritual que o Espírito Santo de Deus estava me revelando, o profundo, o oculto e o escondido. E o que eu pude contemplar, um lugar muito assim escuro, meio tenebroso, meio assombrado, e onde havia muito pouca claridade, esse lugar estava muito poluído, onde havia muita fumaça, onde havia muito cheiro de enxofre, essas coisas assim. E lá eu pude contemplar um sofá, e nesse sofá eu pude contemplar eu não sei se pode falar, mas eu vou falar. Eu pude contemplar um demônio muito feio, de um chifre muito grande. O chifre deles era tão grande assim que, tipo, dava a volta para trás. Era muito feio esse demônio. E ele era o que comandava os outros demônios. Ou seja, ele era o chefe que comandava os outros demônios. E ele estava sentado naquele sofá, naquela poltrona muito feia. E ao redor também eu via muitos demônios, tipo, fumando, cachimba, coisa muito feia. E eu via, o Senhor me mostrou isso, e o Senhor me mostrou o que aquele demônio ele estava falando para dois demônios, ele estava dando uma ordem, e a ordem era essa: você vai ter que ir para a casa dela e vocês só vão sair de lá quando vocês destruir a vida dela. E isso era o Espírito Santo de Deus me mostrando e me revelando o que o inimigo estava ordenando dois demônios para vir para minha casa para me destruir. E aqueles dois demônios que estavam recebendo a ordem para vir para minha casa, eles não eram muito grandes, eram pequenos, mas eles eram muito feios. Eles tinham a cabeça em forma de balão, onde aqui assim era fino e para cá assim ia enlarguecendo, e era muito feio a cabeça daqueles demônios, totalmente deformada a cabeça deles, muito feia. E quando o demônio, o chefe dava a ordem para eles virem para minha casa para me destruir, teve um que colocou a mão assim na cabeça e ele começou a ficar tipo se escondendo e fazendo gesto que não vinha para minha casa. E quando ele fazia gesto que não vinha para minha casa, aquele chefe estava com uma lança de ferro com a ponta muito fina, e ele acertava nele assim, ó, acertava naquele demônio e dizia assim: você vai ter que ir para a casa dela e você só vai voltar quando você destruir a vida dela. E nesse mesmo momento que eu pude contemplar isso, Deus falou assim para mim. O Espírito Santo de Deus foi falando assim para mim: você está vendo, filha?
o que está acontecendo no mundo espiritual, está tendo essa reunião. E essa reunião você já sabe que vem 2 demônios, está ordenado 2 demônios para vir para tua casa, para querer te destruir. Mas só que Deus, ele falou assim, mas só, filha, que você só vai vencer esses demônios com louvor. Então começa a abrir a tua boca aqui dentro da tua casa e começa a louvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, e ali, quando Deus falava isso para mim, eu já pude contemplar em visão ali, eu louvando. E o Espírito Santo de Deus me revelando e falando para mim assim, olha, o que acontece, filha, quando você abre a boca e você começa a louvar? Aí eu pude ver ali em visão eu louvando. E quando eu começava a abrir a boca louvando, louvado seja o nome do Senhor, a cabeça daqueles 2 demônios que estava ali para vir para minha casa, eles começavam a pegar fogo, a cabeça deles começava a pegar fogo.